Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 7º dia de aula de homilética 1 e 2, é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. E a gente vai agora confeccionar um sermão textual. Bom, qual era a base mesmo do sermão textual, meus irmãos? Como que a gente define o que é um sermão textual? Lembram? Vamos lá. Sermão textual está baseado no quê? É aquele que as divisões principais são da onde? Do próprio texto. Opa, é isso. O temático, as divisões principais se derivam do seu tema. O textual, as divisões principais derivam-se do texto. Joia. Bom, e agora aqui, como a gente está trabalhando no textual, concorda? A gente vai pegar emprestado o quê? Vamos pegar até o título. Então, vamos dar um título aqui, irmãos. Título. Esse outro? Não, poderíamos... Agora é outro. Agora a gente vai criar um sermão textual. Poderíamos pegar emprestado o título da King James de 1611? Sim. Poderíamos ou não? Estaríamos fazendo uma heresia? Não, nenhuma. Concorda? Lindo ou não é lindo esse título? Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos e confia em que lhe conceda. Mas vamos resumi-lo, essa frase grande, em algumas sentenças apenas. Conforto na perseguição. Sim, mas vamos tentar dar uma melhorada. Vamos lá, meus irmãos. Quero a participação mais ativa dos irmãos. Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos e confia que lhe conceda. Vamos lá. Davi clama por livramento e crê que Deus o concede. Joia, mas vamos ainda tentar. Ó, já diminuiu bastante. Vamos lá. Irmã Elisângela, Beatriz, irmão Diego. O livramento de Davi da mão dos inimigos. Opa, você estragou, Júnior. Você tinha deixado por último. Esse advogado aqui já. Mas vamos lá, dá para melhorar? Então, como que é, Júnior? Livramento? Davi. Dos seus inimigos. Repete novamente que bloqueou aqui, travou. Livramento de Davi. Livramento de Davi. Dos seus inimigos. De Davi. Diante dos seus inimigos. Isso. Poderíamos colocar mais alguma palavra? Pode. Só porque o texto está falando de clamor, de oração? Vamos tentar colocar só mais alguma coisa para dar essa ideia de que clama. O livramento de Davi diante dos seus inimigos. Davi pede misericórdia para Deus. Vamos tentar. O que vocês acham? Dá para a gente melhorar esse título? Dá para a gente... Clamor e livramento de Davi. O clamor... e o livramento... Aí, Beatriz, tá vendo? O clamor e o livramento de Davi diante dos seus inimigos. Esse é o nosso título. Joia? Beleza? Opa, então é um sermão textual que nós pegamos emprestado do título clássico do King James e das versões mais clássicas que nem vimos aqui, principalmente, olha só, aqui, King James, vamos lá, Bíblia Schaeffer, Revista Atualizada Interlinear e também a própria Revista Corrigida. Então, perceba, olha que legal. Então, vamos lá. Então, agora vamos para o que interessa, meus irmãos. Então, feito essa lição de casa, o que dá para a gente fazer agora, meus irmãos? O que dá para a gente melhorar um pouco mais aqui? Feita essa lição de casa, então vamos mergulhar agora no texto para criar as divisões baseadas aonde? No texto. Vamos mudar aqui, deixa eu mudar. A gente já pegou uma lição, já pegamos emprestado aqui. Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu pegar agora a Bíblia. Deixa eu pegar a Bíblia em Kindle. Vamos lá, Salmo 56. Bom,
Percebam, a gente já tem um título. Deixa eu fazer um comentário aqui, irmãos. Essa expressão, pombas em carvalhos distantes, dá uma ideia ou não dá? Dá uma ideia ou não dá? Uma pomba, mas está num carvalho distante, mas é uma pomba. Ou ainda aquela ideia que até a Bíblia Católica traz, a opressão dos príncipes longínquos. É uma ideia ou não é? É uma ideia. Mas vamos trabalhar agora na pomba dos carvalhos distantes. Dá para a gente imaginar, Davi, vamos especular, tá? Que essa seja a melhor tradução para esse cabeçalho. Que ele se sentia como uma pomba no meio da terra dos inimigos. Sim, era a ideia do isolamento, né? É uma ideia de isolamento, de uma terra estranha. Os príncipes longínquos, a opressão tem a ver. Se a gente pegar nesse momento, né, essa pomba que também pode ser oprimida por príncipes ímpios. Agora, olha que interessante. Vamos fazer uma leitura ao pé da letra? Pombas nos carvalhos distantes. É uma pomba, comparando... Pastor, esses carvalho aí, é o quê? É árvore? Isso, carvalho é árvore, né? Árvore, o carvalhal. A árvore do Então carvalho. a pomba estava dentro dos carvalhos? Região. Então, aí é isso que eu quero chegar, irmão. Olha só que esse título, como ele já abre uma margem. É uma pomba, mas que ele se compara como tal, em terras distantes, em terras inimigas, só que essa pomba está protegida dentro de uma árvore que não é um eucalipto, não é uma mangueira, não é uma jaqueira, não é um limoeiro, mas é um carvalho. Que esse carvalho, na cabeça do autor, ele poderia estar fazendo uma alusão da proteção dele em Deus. Poderíamos dizer que ele se vê no meio de um lugar distante, mas agora sendo perseguido, mas sendo amparado por alguém mais forte do que ele, no caso, que é uma árvore protetora. Porque eu não sei se vocês lembram que a árvore, o carvalho, quanto mais velho ele fica, mais rígida é a sua madeira. É uma madeira de lei. Então, daria para a gente especular algo dentro disso? O que vocês acham? Sim. Eu já estou indo para o expositivo, tá, irmãos? Isso daí já é coisa mais do expositivo, tá? Mas então, voltando, aqui no Salmo 56, da revista Corrigida e Fiel, ele não tem o título, mas a gente pegou emprestado vários títulos. E agora a gente vai para cima do texto. Agora, irmãos, vamos fazer aqui rapidamente, só para a gente correr, tá, irmãos? Só para a gente correr. Vamos fazer aqui uma lição de casa bem rápida, né? Vamos pegar aqui esses textos e vamos dividir ele em pelo menos 3 pontos. 3. Vamos lá. Qual o primeiro ponto que se destaca aqui? Vamos lembrar do título. O clamor e o livramento de Davi diante dos seus inimigos. Qual é o primeiro ponto que a gente Clamor. nota aqui? Perseguição. Clamor? Clamor. O clamor de Davi. Primeiro ele clamou, depois ele foi Deus livrou ele. O clamor de Davi. Não, antes de livrar, que contexto ele estava? Então a gente vê ele clamando. Olha só, ele clama a Deus. E ele pede justiça. Hã? Depois ele clama por justiça. Sim, mas ele clama, em primeiro lugar, a Deus. E ele está pedindo justiça, mas quem é que está próximo dele? Os inimigos quer Os matar inimigos. Então, dá para a gente falar que ele pede justiça, dá para a gente falar sobre os inimigos. Percebam, o texto está mostrando tudo isso ou não? ele. Tá. Então, vamos lá, vamos enumerar. Me ajuda, irmão. Eu estou tentando, eu estou provocando aqui em vocês, eu estou fazendo com vocês, mas eu quero que vocês deem os gatilhos, tá bom? Então, Davi clama, o clamor de Davi a Deus. Onde está esse versículo? No Primeiro. Opa, versículo 1. Opa, olha aí. O que mais? Vamos lá, então. A confiança de Davi. Hã? A confiança de Davi em Deus. Então, primeiro colocamos o clamor de Davi, depois a gente pode falar a confiança de Davi.
Aonde está? Qual versículo? Versículo 3. Versículo 3. Vamos lá, Tomé, o que você colocou, Tomé? Sobre justiça, né? Davi clama por justiça, né, contra os inimigos. Clama por justiça diante dos seus inimigos. Qual versículo? O versículo 2 é os homens. O inimigo está espreitando ele, né? O 2. Sim. 2, Também. 5, olha lá. Né? Que mais? É o versículo 9, né? Também tem o temor, né? Não entendi. No 3 também tem o temor, né? Temor? Não é? Em Tem. qualquer Isso. tempo, Então, o entender. temor de Davi. Poderíamos destacar o temor de Davi? Sim. Poderíamos, versículo 3. Percebam, irmãos, eu estou aqui. O que nós estamos fazendo agora é o que nós, geralmente, até nas empresas, nós fazemos como tempestade de ideias. Tá vendo? A gente está aqui num debate, numa construção. Olha só, o temor de Davi, versículo 3, né, irmã Elisângela? Beatriz, o que você Isso. gostaria de destacar? Pastor, só uma coisa. Pois não. Esse versículo 3 aí, em qualquer tempo que eu temer, é temer de medo ou é ter temor mesmo? É de temor, né? Uhum. É de temor. Pode ver, em qualquer tempo em que eu temer, confiar. Ah, sim. Você está dizendo sobre as palavras, né? Aí eu vou ter que fazer uma liçãozinha de casa, ó. Não é de medo mesmo, ó. Quando É de eu medo, né? estiver com medo, confiarei em ti. Então não dá para ser temor aí, né? Ah, é verdade. Obrigado. Medo Opa, obrigado, Fiote. Então vamos arrumar, Elisângela. Vamos arrumar, então. Quando eu estiver medo, Eu vou confiar em ti. mas a gente já falou. Conferente. Então, a gente já falou da confiança, né? Versículo 3. Sim. Mas, ó, confiança de Davi em meio ao medo. Então, a gente pode Boa, essa daí é alterar o boa. segundo ponto, né? Em meio ao medo. Joia? Então, o temor, vamos riscar o temor. O que mais, irmãos? Vamos lá, Júnior. Júnior, pode ir lá, pode ir, Júnior. Beatriz, quero ver a participação de vocês. A perseguição de Davi. A perseguição de Davi pelos inimigos, né? Isso. Então, 4, a perseguição. Qual o versículo? Versículo 5. 5 e 6. 5. Versículo 5 e 6, joia. O que mais? Eu colocaria a misericórdia de Deus, né? Porque sem a misericórdia não ia conseguir escapar, que é o que ele tá falando. Tá bom, então a misericórdia baseada em que versículo? No primeiro. Tá? Sim. Em Deus, versículo 1, não tem problema. Davi agradece pelo livramento. Opa, isso é legal. Davi agradece pelo livramento. Qual versículo? Versículo 12. 12. Mais alguma coisa para a gente terminar? No versículo 7, fala sobre a ira, né? Derruba os povos na tua ira. Aí entra aquela ideia da justiça de Deus, né? Que o Júnior tinha comentado no versículo 2, no versículo 5, a gente pode pôr o versículo 7. Perceba, olha aqui, ó. Agora, irmãos, a gente está com 6 pontos que eu coloquei aqui. É óbvio, irmãos, a gente está aqui fazendo um bate-pronto, uma construção bem, né? Como a gente fala, escrevendo numa conta de padeiro aqui. É um sermão de padeiro, tá, irmãos? Mas não deixa de ser um sermão textual. Temos um título e até o momento 6 divisões. Querem achar mais uma para a gente poder concluir? Pastor, dá para colocar 7 aí, hein, no versículo 3 aí. Hã? Dá para colocar mais um aí, no 1, versículo 13. 13. Qual que é? A certeza do escape. A? A certeza do escape. Ai, aí, puxa vida, Tem a que palavra legal. também, né? Que ele fala aqui no 10, Hã? fala no 4.
É no 10 e no 4, ele fala sobre a palavra de Deus. E no 5, Olha aí. Ou Não. poderíamos colocar o quê? Então, como esse da palavra, irmã Beatriz? Vamos lá. é o que a palavra de Deus faz, né? Tipo, a confiança na palavra, né? A Agradecer confiança na palavra. Isso. Então, vamos lá. A confiança na palavra de Deus, Uhum, não é na palavra do homem. uhum. Ele é uma pomba que está entre os carvalhos distantes, mas ele é pomba no carvalho, né? Falar 3 vezes Carvalho de justiça, como diz Isaías, né? Bom, então, é versículo qual? 10, 4 e o 4 10. Aí ele fala e o 3 10. vezes. Louvarei o Joia. palavra. E o que 8 mais? fala, Hã? o 8 fala que Deus ele vê cada lágrima ali, né? De Davi. Então, E ele recolhe aí a gente poderia colocar o 8, Miriam, sabe onde? O clamor de Davi. Até que quando a gente põe no 1, versículo 8 também, porque ele inclusive chora. Ele clama, inclusive, com lágrima. É o clamor de Davi. Aí a gente pode... Agora, perceba, ó, nesse brainstorm, nessa tempestade de ideias, aí agora a gente vai organizando. Concorda? Que a gente já deu uma organizada? Deu ou não deu? Vamos lá. Então, eu vou repassar agora para vocês tudo que eu anotei, tá bom? Título. Eu vou deixar a certeza do escape, Diego, como último, tá? Como o 8º, tá? Então, vamos Tá lá. bom, pastor. Então, vamos lá. 1. Primeira divisão. O clamor de Davi a Deus, versículos 1 ao 8. Segundo, a confiança de Davi versículo 2. em Deus em meio ao medo, ou diante do medo, versículo 3. 3. Davi clama por justiça diante dos seus inimigos, versículo 2, 5 e 7. 4. A perseguição de Davi pelos inimigos, versículos 5 e 6. Quinta divisão, a misericórdia de Deus sobre Davi, versículo 1. Sexta divisão, Davi agradece pelo livramento, versículo 12. Sétima divisão, a confiança na palavra de Deus, a confiança de Davi na palavra de Deus, versículo 4 e versículo 10. E o último ponto, a certeza do escape de Davi, versículo 13. Agora, é óbvio, tá uma construção meio rústica. Esses 8 pontos, dá para virar 4 pontos? Ou dá para virar 3 pontos? Sim. 4 eu não digo, mas uns 5 dá, não dá? Dá para a gente unir um com o outro? Dá ou não dá? Dá para condensar tudo. Dá para condensar. Então, vamos dar uma condensada rapidamente. Quando a gente fala de, por exemplo, eu vou deixar para vocês fazer essa condensada, porque senão a gente não vai conseguir chegar no sermão expositivo, tá, irmãos? Mas deu para ter uma noção, meus irmãos? Agora, fazendo aqui, partindo do pressuposto do título, o clamor e o livramento de Davi diante dos seus inimigos. Agora, dá para a gente fazer desses 8 pontos, dá para a gente condensar em 5 pontos e trabalhar esses 5 pontos baseado no Salmo 56? Deu ou não deu? E isso porque a gente nem trabalhou na pomba dos cavalos distantes, né? Agora, vamos para o último sermão, que é o sermão expositivo? Vamos? Esse daqui vai ser mais legal. Mas ficou claro o sermão textual? Ficou ou não? Dá para a igreja ser ministrada com uma palavra bíblica de um sermão textual? Como esse? Dá ou não dá? Uhum. Perceba, irmãos, a gente não precisou de muita coisa. Bastou a gente ter um cuidado, uma atenção. Agora, a gente vai estar organizando melhor. Lembra que eu falei, irmãos, que a arte de pregar é como a arte de cozinhar, em que Deus nos dá a comida, agora eu venho, eu lavo bem as mãos, faço a minha consagração, pego os ingredientes, deixo tudo preparadinho, e agora eu vou preparando a comida. Depois que eu preparo o nosso estudo, é esse momento de cozinhar. E depois, está tudo pronto? Parou aí? Nada, vamos para o desfecho final. Vamos arrumar a mesa? Vamos arrumar a mesa, a gente arruma a mesa, coloca os pratos, traz as panelas muito bonitas, em travessas muito bonitas, a casa já está perfumada com
com aquele cheiro gostoso, os vizinhos já estão cheios de lombriga. Pronto, meus irmãos, aí a gente vem e entrega. Aí você fala assim, pastor, a comida veio de você? Não, a comida veio de Deus. A gente só fez o nosso papel. Fizemos 2 sermões aqui, um temático e fizemos agora um textual. Esse textual precisaria de uma certa organização aqui. Eu poderia colocar assim, Davi clama a Deus e confia na palavra de Deus. Davi clama por justiça e Deus ouve e o livra do inimigo. Davi tem certeza do seu escape. Percebam, aí aqui a gente prepara só essa... Concorda que agora é só organizar os pratos, separar cada coisa no seu momento e dar comida. Esses pontos aí tem que ser preenchido com conteúdo, né? Nada você ter ponto se você não tiver conteúdo para poder preencher. Sim. Quem era os inimigos de Davi? Então, mas deixa o Júnior concluir, Pia, deixa o Júnior concluir. Conclui, Júnior. Então, assim, os pontos estão aí, mas ele precisa ser preenchido, né? É como os utensílios que precisa ser preenchido. Se você tem lá várias tapués, tem que colocar o feijão, Exato. arroz, Então, conteúdo. por falta de tempo agora, e porque a nossa proposta é não parar apenas aqui, mas percebam, irmão, o que eu quis mostrar para vocês? Não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa assim, sabe, eu vou ter um parto. Não é um parto. É uma dor de barriga, ainda não é um parto. Tem sermão que vai ser parto, tá, irmãos? Tem sermão que vai ser parto. Mas percebam que quando a gente está tendo... Olha só, eu estou conduzindo vocês, eu aprendi com os meus mestres, com os meus professores. Eu achava que eu jamais seria um pregador, meus irmãos. Jamais. Eu fiz essa matéria, não dei tanta atenção, tirei excelentes notas nela, mas eu tinha medo dessa matéria. Porque nos meus dias de seminário, a maioria dos grandes pregadores tinham pecado. E eu falei, eu não quero saber, eu estou cortando um 12 para viver em consagração. Eu vou lá para o púlpito e ficar vaidoso? Vou nada, eu vou virar um missionário e vou ganhar as almas para Jesus. Eu não queria saber do púlpito. Diante de Deus. E outra, é da minha natureza ser mais introspectiva. Eu sei que falo bastante, sou prolixo, mas aí Deus me deu 2 dons, pastor e professor, meus irmãos. Aí pastor e professor fala pra caramba, né? Nossa matéria-prima é falar. Então, mas assim, da minha natureza, eu sou comedido, eu sou mais quieto. Por quê? Porque eu não gosto de ficar me mostrando e etc e tal. E aí Deus me dá esses dons e Deus me joga no meio da igreja, ou seja, eu aprendi. Mas eu aprendi com quem? Com os meus pastores, com esses mestres, está entendendo? E aqui estou passando para vocês. Percebam, eu quero quebrar as barreiras. Agora, cuidado, não é o fato de aprender, se sentir seguro, que você vai na força do seu braço. Cuidado. Não é no fato de Deus te usar que agora você pega a glória para vocês. Cuidado. Por isso que eu não quero ficar trabalhando só nas confecções, nas organizações de sermões, mas eu quero trabalhar principalmente nas próximas aulas no quê? Na teologia da homilética. O que é mais importante para um pregador? E a gente vai trabalhar a partir de terça-feira, tá bom? Então, agora, para a gente concluir, o último sermão, que é o sermão expositivo. Vamos lá para o sermão expositivo agora. Aí, agora ficou estreito. Agora eu quero ver. E agora, pastor? E o expositivo? Agora vai ficar legal. Agora vai ficar legal. Por que vai ficar legal? Porque agora no expositivo a gente não vai... Lembra qual que é a proposta do sermão expositivo? Qual é a proposta do expositivo? É aquele que nós pegamos uma porção, mergulhamos naquela porção e tentamos trazer todo o significado dela e tudo que a Bíblia está falando sobre essa porção. Agora, olha só que legal. Então, vamos para o sermão expositivo. O Salmo 56. No expositivo, dá para a gente trabalhar... Eu só vou fazer a síntese agora, tá, irmãos? Eu não vou escrever, eu vou fazer a síntese com vocês, até por causa do horário, tá bom? Tomé, quando precisar, fica tranquilo por causa do seu compromisso. Ó, A pergunta da irmã Miriam entra aí, né? Quem eram os inimigos de Deus? aí, agora, Miriam, Eram os inimigos de Davi. Agora no sermão expositivo, olha, irmãos, olha como... Percebam, irmãos,
quanto mais eu estudar, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu me consagrar, quanto mais eu conhecer a palavra de Deus, tudo isso virá em tona na hora que eu for pregar. Se eu mergulhei muito nas águas profundas, eu vou poder falar que eu vi peixe, tubarão, raia. Se eu fiquei só na margem, eu só vou falar, eu vi uns peixinhos ali que nem o Nemo. Mas se eu mergulhei nos mares profundos, eu vou falar, eu vi baleia, eu vi polvo, eu vi lula, os peixes esquisitos. Por quê? Deus vai usar por aquilo que somos. Está entendendo? Agora, no expositivo, por que poucas pessoas pregam o sermão expositivo? Porque no expositivo, você tem que ter um conhecimento um pouco mais vasto. Então, vamos lá. No sermão expositivo, nós estaremos usando todo o Salmo 56, então guarda isso. Todo o Salmo 56. Nós gastaremos um tempo com relação ao título sagrado. Opa! Dá para a gente colocar aqui, por exemplo, a pomba nos carvalhos longínquos? Dá ou não dá? Dá. No Salmo 56, aqui o próprio título, e o Espírito Santo fez questão de mostrar, é um hino de Davi, quando os filisteus estavam para prendê-lo em Gat. Então, vamos lá. Que delícia, agora vai ficar. Aonde estão os textos bíblicos de Davi em Gat? Nós temos duas indicações. Vamos abrir a primeira indicação. Olha só. Meus irmãos, tá vendo? Olha como vai ficando gostoso aqui. Olha o expositivo como demanda mais coisas. Vamos lá. Primeira coisa. Oi, Júnior? Demanda e trata também da questão da hermenêutica, de trazer à tona aquilo que está desconhecido. Sim, sim. Mas você concorda, Júnior? Muitas vezes o pregador, talvez pela inexperiência, ele não vai ter essa facilidade, né? Facilidade, é. Não vai, porque a gente não pode, vamos colocar aqui na prática, tá, Júnior? Você é uma pessoa que tem quantos anos já no Evangelho? Muito tempo. Muito tempo. Mas não quis falar quanto tempo, mas é muito tempo. Mas vamos pegar diferente aqui, de repente, vamos imaginar, Elisângela, tem quanto tempo no Evangelho? Sou recente. Recente. Eu, quando fui fazer o seminário, eu tinha menos de 2 anos, tanto é que na minha entrevista precisava de 2 anos. Mas eu tinha menos de 2 anos de conversão. Mas quem me apresentou foi o meu líder de jovens, que era também um professor já naqueles dias, sendo iniciado no seminário, ou seja, então eu tive uma recomendação, eles me permitiram entrar. O meu conhecimento de 2 anos no Evangelho era pouco, então eu não conseguiria pregar um sermão expositivo. Eu conseguiria pregar o Salmo 56, uma mensagem temática e textual, mas a expositiva, talvez eu ia dar umas arranhadinhas, eu ia fazer uma citação, tal. Mas olha só que interessante, irmãos, olha aqui, eu abri para vocês. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 em diante. Olha só que interessante. Aqui mostra quando Davi, pela primeira vez, ele foi passar junto com os filisteus. Olha que interessante. E aqui é aquele episódio quando Davi, ele se faz de louco. Lembra? Uhum. E então, esse é o primeiro episódio. Mas depois nós temos outro episódio. Então, ou melhor, deixa eu ver se eu estou fazendo a citação correta. Deixa eu ir lá para o texto bíblico, só para eu não me perder. 1 Samuel, porque é 1 Samuel de número 21 e 1 Samuel 27, tá? Deixa eu só abrir aqui com vocês. Quem tiver com a Bíblia aí já vai abrindo também aqui, que a gente já está chegando no final dessa aula. 6? 1 Samuel 21. 21, 13? Não, né? Isso, 21, 13? do 10 em diante. 10 em diante. 1 Samuel 21, do 10 em diante. Olha só, eu vou abrir na revista atualizada e vou abrir também aqui na Almeida atualizada, só para dar um acréscimo aqui. Deixa eu ver. Não, aqui também não diz. Bom, Pastor Raio,
Pois não. Esse carvalho que tá falando é esse local aí, Vale do Carvalho? Que tá falando lá nos Salmos? Aonde está? Aqui, versículo 9. Versículo 9? Disseste, ô sacerdote, a espada de Golias, a quem tu feriste no Vale do Carvalho. É Onde isso está que ele tá Carvalho? falando lá no Salmo 56? Aqui no versículo 9? Isso. E disse o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho. Ah, não, não. Lembra que Davi feriu o filisteu? Né? Eu deduzo que não, filha, eu deduzo, tá? Eu não sei te dizer. Porque aqui, o sacerdote... Qual é o episódio? Então, vamos lá, na mensagem expositiva. A gente usaria o cabeçalho? Usaria. Usaria. O que mais a gente usaria, irmãos? A gente usaria as duas passagens bíblicas pelas quais Davi esteve em Gate, que é essa primeira aqui, ó, quando Davi está fugindo de Saul, que ele sai sozinho, desesperado, e ele vai até onde estava o sacerdote, pega a espada de Golias, e aqui, ó, e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aques, reis de Gate. Porém, os criados de Aques lhe disseram, não é este Davi? Aquele texto bem curioso. Não é este Davi, o rei da terra? Não se canta deste nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares, e Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas da entrada e deixava correr a saliva pela baba. Então disse Aques aos seus criados, eis que bem vedes que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesseis a esse, para que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Ou seja, foi o episódio que Davi se faz de doido. Pastor, eu não quero entrar no mérito aqui, meus irmãos, mas aquele estava fugindo de Saul, não tinha para onde ir, foi lá para o rei de Aques. Ele viu que as palavras dos homens de Aques eram palavras que deixavam ele vendido, então ele se desfez de doido. O rei, deixa esse doido aí, eu não vou matar um louco, um doido, que glória eu terei, né? E já não me faltam doidos aqui, e aí ele foge. Esse é o primeiro episódio, e temos agora o segundo episódio, que é o capítulo de número 27. Rapidinho aqui, tá, meus irmãos? Vamos lá. Capítulo de número 27. Capítulo de número 27 é outra porção. Logo depois, agora aqui, Saul persegue Davi, Davi agora já tem o seu exército, e agora Davi, do capítulo 27 em diante, vai trabalhar com Aques, o rei de Gate, e trabalha em harmonia com ele durante um período. Vamos lá. Então, 1 Samuel 21 vai entrar na minha mensagem, e 1 Samuel 27 em diante. Eu vou fazer uma síntese. E nessa síntese, logo depois, eu vou para o texto do Salmo 56 e vou trazer os meus pontos. Perceba, essa mensagem foi muito mais rica ou não? Mais difícil. Muito mais difícil, muito mais complexa, muito mais desafiadora, mas vocês concordam comigo que esse salmo, depois dessa abordagem, traz uma riqueza para nós ou não traz? Sim, muito mais. bom. E aí a mensagem expositiva, de preferência, meus irmãos, ela sempre vai ter esses olhos muito mais profundos. Ela pega um texto, pega um segundo texto, traz o contexto histórico, traz os acontecimentos, e se tratando de um salmo, nós temos que fazer aqui uma outra coisa, que é o quê? Um exercício de que estilo literário é os salmos? É poesia, mas é poesia diante de uma experiência poderosa. Agora fica claro porque o Espírito de Deus quis deixar um título? E aí? Fantástico ou não é? Por 2 ocasiões ele foi uma pombinha ou não foi? Mas ele estava firmado e guardado num carvalho
de justiça ou não? Aleluia. E, Glória a Deus. e sendo uma obra literária como poesia, gênero poético, isso não perde a veracidade da Bíblia, a inspiração bíblica, não importa. Exato, não importa. Pelo contrário, você concorda, Júnior, que aqui a gente vê o quê? Olha a beleza dessa experiência, ou melhor, dessas duas experiências, porque eu, particularmente, meus irmãos, eu deduzo que o Salmo 56 foi escrito, deduzo, tá? Na minha concepção, na primeira viagem. Mas pode ter sido na segunda. Porque na segunda, deixa eu dar uma síntese aqui. Davi com seu exército, agora lembra que era um exército de quebrados, de arruinados, e tá. Eles vão lá trabalhar com Gate, o rei de Ax, em Gate, e nesse momento ele agora está trabalhando literalmente como um mercenário. Só que Davi não pratica mal ao seu povo, mas ele está trabalhando ali com o rei até o momento em que ele vê a oportunidade de voltar, em que Deus exerce justiça sobre Saul, e agora ele se torna rei de Hebrom, depois ele se torna rei de Israel, e agora ele é o oponente do rei de Gate. Mas aí Davi não os mata, não os prejudica, pelo contrário, depois que Davi é nomeado rei, dá a entender que os filisteus passam a trabalhar debaixo da sugestão de Davi, porque a Bíblia vai falar, inclusive, que as cidades dos filisteus, as chaves das cidades, estavam sob o controle de Davi. Ou seja, o padrão mudou. O quadro mudou. Mas percebam uma coisa, irmãos. Quem puniu Saul foi Deus. Quem protegeu Davi foi Deus. Deus ouviu a oração de Davi, foi. Davi agora, no meio dessa imensa perseguição, ele conseguiu criar um poema, conseguiu. Ele era um homem especial ou não? Aleluia. Olha só. Então, percebe, irmãos, aqui, ó, numa lição de casa rústica. Estão entendendo a diferença de um sermão temático? Sermão temático estava bom ou não estava? Estava. O textual ficou uma delícia ou não estava? E o expositivo? Expositivo... Eu digo, pastor, o senhor trouxe aqui uma síntese de... Não, meus irmãos, eu poderia trabalhar ainda nas línguas originais. Eu poderia ler o Salmo e traduzir do hebraico para o português. Eu poderia falar de mais acontecimentos nesses 2 episódios. Percebam, olha a riqueza. referências. Outras referências. Outras referências. Percebam? Então, ficou claro agora a diferença desses 3 sermões? Gostaram da aula de hoje? Pastor, só uma ressalva aqui. Pois não. É por isso que todos os vídeos que a gente ouviu lá dos pregadores que têm compromisso com a palavra, ele fala que o sermão expositivo é um dos mais apropriados para se pregar, porque o textual e o temático, lógico que se tiver revelação de Deus, vai alimentar a igreja. Só que com o expositivo você consegue entender tudo. E você consegue até entender que aquela pomba que o escritor está falando lá era Davi. Você sabe quando começou a perseguição, como que ele fugiu, entendeu? Então é bem diferente. Exatamente. Nós somos muito mais fiéis à lição bíblica. A nossa fidelidade ao texto bíblico vai ser muito mais contundente. Agora, percebam, irmãos, só se prega expositivamente quem crê na Bíblia como revelação. Exato. Quem não crê na Bíblia como revelação, ou seja, uma teologia liberal, não prega expositivamente. Porque é a questão do que ele está falando, da Bíblia é a palavra de Deus, não contém. Porque Davi está trazendo o Salmo aquilo que ele viveu. Exato. História de um homem que viveu com Deus. E essa relação tem a ver conosco, no nosso dia a dia. A relação atual que nós estamos na nossa comunhão com Deus, e o que Davi passou é o que a gente passa hoje. Exatamente. Lições, né? Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida, perguntas, acréscimos? Bom, beleza. Na 8ª aula eu estarei concluindo os 2 slides, serão bem breves, e a gente já vai começar a entrar em teologia da homilética, o que realmente importa para o pregador, as verdadeiras motivações, a dependência, a orientação espiritual. E aqui a gente, claro que eu já falei bastante sobre isso,
preenchendo essas lacunas aqui até a data de hoje, mas percebam, irmãos, como é um momento doce. Essa matéria ela é gostosa, né? Que Deus nos ajude a ser fiel até a morte, pregando essa palavra e vivendo essa palavra, né, em todo o tempo. Diga, irmã Elisângela, para a gente concluir que já passamos um pouco da hora. Não, é rapidinho. Sobre o Salmo 53, para pode estar utilizando, que nem o irmão Júnior falou, pode estar usando as referências para a gente poder estar desenvolvendo como que eu O posso sermão? dizer? Sim, Isso, sermão. claro. Mas perceba, irmão, quando a gente está no caminho do expositivo, são tantas informações que, se a gente não tomar cuidado, a gente deixa a igreja... Por isso que até quando a gente prega expositivamente, irmãos, muitas vezes a gente tem que fazer uma seleção dos assuntos. Sim. Porque tem vezes, eu vou dar um exemplo meu na prática aqui, para a gente estar concluindo. Tem vezes que eu preparo uma introdução de um sermão meu, mas eu começo a entrar tanto naquele contexto, quando vai ver, já passei 20 minutos, eu falo, meu Deus, eu nem sei da introdução. E tem vezes que o meu sermão tem 3 pontos, e eu vou só para o primeiro ponto e paro o sermão ali. E aí eu nem entrei nos argumentos, nem texto... Você entende? Eu não estou dizendo que com isso, irmão, sou excelente pregador expositivo, não. Eu tento pregar expositivamente, mas antes de ter essa nomenclatura, eu tento passar o máximo de informação que o Espírito Santo está me dando, do meu jeito. Muitas vezes de forma temática, textual. Entendeu, filho? Porque eu entendo isso. Ó, na nossa aula, Beatriz, que nós tivemos, né? A gente está tendo um discipulado toda sexta-feira, nós tivemos 2 aulas sobre a sexta, sobre a ceia do Senhor. Na primeira aula, eu fiz questão de trabalhar sobre 1 Coríntios 11. O livrinho que nós estamos seguindo falava sobre isso. Eu fiquei só em 1 Coríntios 11, falando do contexto histórico. Não tinha nada disso na nossa revista. Mas eu falei, puxa, isso é tão importante para os meus irmãos que eu estou discipulando. Então, tem vezes que eu não tinha preparado isso, mas na hora que eu fui conduzindo, eu fui lembrando, e tem vezes que a gente também tem que ser um pouco sucinto, falando, eu não posso falar muito sobre isso, só vou tocar brevemente no assunto, porque é uma mensagem, né? Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude, né? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, bom final de semana, meus irmãos. Querendo Deus, nos vemos terça, nossa 8ª aula, Deus tá bom? abençoe. Deus Boa noite. abençoe. Graça e paz. Irmã Miriam, um abraço, irmã Miriam. Deus abençoe. Irmã Miriam, a voz de garotinha. Ela tem. Deus abençoe.